está entrando ao vivo mais uma vez, fazer o nosso terceiro live. Hoje com a presença do Dr. André Fontana, cardiologista, médico cardiologista aqui de Amparo. E a gente vai discutir um pouco a respeito da importância dos exames cardiológicos, do acompanhamento, algumas dúvidas que possam surgir entre vocês e tal, e a gente vai responder à medida que a gente for recebendo as perguntas, ok? Então, eu vou pedir para o Dr. André se apresentar também, falar um pouquinho a respeito do trabalho dele. Fica à vontade, doutor. Boa noite a todos, eu sou o Dr. André Fontana, eu sou cardiologista aqui em Amparo, trabalho nos hospitais Santa Casa na Sintra, Beneficência Portuguesa, pelo Unimed, Amparo e também agora atualmente no AME. Tá? É um prazer imenso estar aqui, eu queria agradecer o convite e me coloco à disposição para esclarecer algumas dúvidas, né, que estiveram ao meu alcance. Eu, além de fazer parte, de ser um profissional relacionado aí com a parte da saúde, também pratico atividade física, gosto muito de fazer exercício, né, e sempre estou incentivando todos os meus pacientes a estar fazendo exercício. Joia. Tá? Bacana. A gente sabia que eu até coloquei na chamada da live que era o médico e atleta, né? Porque pedala, corre, nada, faz academia e curte essa vida atlética aí, que também é importante para manter a saúde, enfim. A gente tem o Bruno Lohner que entrou aí. Boa noite, Bruno. Se quiser fazer alguma pergunta aí, depois manda um ok para saber se você está ouvindo bem aí, se está saindo bem o áudio aí para vocês também. O pessoal do Instagram, não estou conseguindo entrar aqui, mas assim que eu conseguir entrar no meu Instagram aqui, eu já vou ler as perguntas do Instagram também, ok? Na verdade, a gente gostaria de sanar algumas dúvidas que normalmente nós como professores de educação física, nós recebemos alguns alunos e fica aquela discussão: é necessário um exame preventivo, é necessário ter um exame cardiológico antes de iniciar uma atividade física, quais os exames são necessários? Então, ninguém mais com autoridade para falar a respeito disso, Dr. André. Eu queria perguntar, e talvez essa seja uma dúvida das pessoas também, qual a necessidade desses exames de prevenção ou antes do início de uma atividade física, seja ela uma academia, corrida, triatlon, enfim, e quais os exames necessários para o pessoal poder entender como é que funciona isso daí? Ok. Bom, eu acho que em primeiro lugar, antes da gente pensar nos exames complementares, né, preventivos, eu acho que o que nós precisamos fazer mesmo é uma boa consulta médica, né? Uhum. O médico tem que examinar o indivíduo, tem que ouvir o seu coração, estar verificando, aferindo a sua pressão arterial, tá? Porque antes de mais nada, um bom exame clínico, né, ele precede qualquer tipo de exame, tá? Porque quem não sabe o que procura não vai saber interpretar o que acha, tá? Uhum. Então, eu acho que assim, em linhas gerais, antes de a pessoa que deseja fazer atividade física, eu acho que ela tem que passar por um médico, um clínico, não necessariamente um cardiologista, mas um clínico que possa estar sabendo ouvir o seu coração, aferir a sua pressão arterial, tá? E, no mínimo, um exame que é necessário ser feito seria um eletrocardiograma. Então, o primeiro exame, o primeiro passo do indivíduo é passar por uma consulta médica, né, e fazer um eletrocardiograma, tá? Uhum. O eletrocardiograma traz informações muito importantes. Através do eletrocardiograma, a gente é capaz de dizer se o indivíduo tem algumas arritmias, se ele tem um coração de tamanho normal, se ele tem uma capacidade de estar iniciando, uma capacidade de estar começando a fazer alguma atividade física. Tá? Certo.
Legal. E eu acho que é importante a gente ressaltar isso, porque normalmente os alunos que chegam pra gente, né, e normalmente acontece também, os próprios professores não sabem interpretar o exame que foi feito pelo médico, né? Exatamente. Então o professor chega, pega o exame do médico e fala, ah, tá, não, legal. E daí não tem não tem a especialidade ou a especificidade para saber o que está acontecendo. Eu acho que talvez uma relação mais próxima entre professores e que estão aí fazendo treinamento de pessoas e médicos seja importante para que os acidentes cardíacos em academia, enfim, isso não ocorra, porque eu já ouvi muitos relatos e acontece bastante por conta de uma má comunicação a gente não consiga de repente atender bem o cliente, né? Mas é legal, bom saber. Mais alguma coisa? Então, aí com relação aos exames preventivos, né, o eletrocardiograma é um exame que tem que ser feito por todos, tá? Aí dependendo da faixa etária, a gente vai modificando o que vai pedindo. Dependendo do tipo de atividade física que a pessoa faz também, a gente também direciona para qual exame tem que fazer, tá? Por exemplo, um indivíduo que tem até 30 anos, né, ele não tem hipertensão, ele não tem nenhum outro fator de risco, não tem obesidade, ele não tem nenhum sintoma, você faz um exame físico, ele está bem, ele tem um eletrocardiograma normal, ele já está apto a fazer uma atividade física. Tá? Agora, todo indivíduo acima de 30 anos, tá? Ele, além do eletrocardiograma, ele já deveria também estar fazendo um teste de esforço, que é o teste ergométrico, tá? Que vai trazer informações ainda adicionais que o eletrocardiograma não traz. Tá? A gente vai conseguir verificar como se comporta a pressão arterial dele frente ao esforço. A gente sabe que depois dos 30 anos a hipertensão pode ser uma doença que surge e às vezes não surge apenas uma verificação no consultório, ela surge em outras verificações. Às vezes a pessoa tem uma hipertensão, um comportamento de pressão arterial diferente no esforço. Tá? Então a gente sabe que hoje em dia o teste ergométrico faz com que em determinadas faixas etárias de pacientes, principalmente acima de 30 anos, a gente consiga detectar precocemente uma doença antes que ela aconteça. Tá? Legal. Importante saber disso, esses detalhes importantes que assim, o cardiologista tem pra gente são importantíssimos para a gente entender e para as pessoas saberem a real importância de estar alinhado com o médico, de fazer os exames. Acho muito legal isso, muito bacana. Deixa eu só dar um alô para quem está aqui no Facebook. Vamos lá, a Luciane Segovia, a mulher do Edinho, o Sérgio Bizello e a mulher dele, o Bruno, a Lu Xavier. Legal, o pessoal tá vendo aí. Quem quiser mandar pergunta, pessoal, pode fazer perguntas aqui pro doutor, ele está aqui para responder. A gente vai ficar mais uns 20, 25 minutos. E pelo Instagram, quem tiver no Instagram aí, entra na página do Facebook da Wake Up e manda pergunta por lá, porque acho que fica mais fácil para a gente poder centralizar as perguntas num local só, ok? A Ivana Correia, doutor, perguntou aqui: quando fazer um ecocardiograma? Oi, Ivana, boa noite. Boa pergunta, tá? O ecocardiograma, qual a importância de um ecocardiograma, tá? Primeiramente, a gente tem que olhar o eletro. Se o eletro está normal e o seu indivíduo tem menos de 30 anos, tá? Não há necessidade de fazer ecocardiograma, tá? Se o indivíduo tem alguma outra doença associada, vamos supor, se ele tem hipertensão, tá? Às vezes o eletrocardiograma não traz todas as informações que você precisa saber do desempenho do coração, tá? Então, eu reservaria o ecocardiograma numa situação assim: se a pessoa tem alguma outra doença associada ou que se tem alguma dúvida no eletrocardiograma, tá? Então, o ecocardiograma, para quem não sabe, é um ultrassom do coração, tá? Ele vai mostrar o quê? O tamanho da cavidade cardíaca e o desempenho do coração, tá?
Mas, por outro lado, se você pega um eletrocardiograma, o eletrocardiograma está normal, o indivíduo não tem sintoma, o indivíduo não tem pressão alta, e você ouve, ele não tem sopro algum, não há necessidade de você fazer um ecocardiograma, tá? Entendeu? Outra situação que é importante o ecocardiograma. O indivíduo que faz muito exercício e exercício de alta performance, de muita resistência. Por exemplo, o indivíduo que faz triatlo, o indivíduo que faz maratona, então que exige muito. O que acontece? O coração do atleta, depois de um tempo, ele começa a sofrer algumas modificações adaptativas para o tipo de esforço que ele faz. Tá? Então ele começa a ganhar o quê? Primeiramente, ele ganha mais massa muscular, o que a gente chama de hipertrofia. Tá? A hipertrofia, a princípio, ela só é a gente só consegue ver uma hipertrofia através do ecocardiograma. Porque no eco a gente consegue ver a hipertrofia e quantificar o quanto está hipertrofiado o coração. Então, qual é a massa, né? Qual é a espessura do coração. Então, nesses casos, o indivíduo que faz muita atividade física, que exige muito do seu coração, então essas atividades maratonistas, cara que pedala longa distância, ou que vai fazer um treino muito longo, eu acho que é importante um ecocardiograma também, tá bom? Certo. Bastante coisa, gente. Deixa eu só atualizar mais uma vez aqui. O Wilson Araújo, o Léo Cunha, nosso aluno lá do estúdio. A Ivana comentou aqui que comecei a correr depois que você me disse. Você pode até correr, acho que ela deve ser sua paciente. Fez o ergométrico e tal. Foi bem, né? Eu lembro da Ivana. É isso aí. O Bruno tem uma pergunta aqui. Como saber o batimento cardíaco máximo para cada pessoa? Legal, Bruno. Essa é uma pergunta, não é tão simples responder, tá? Existe uma fórmula que a gente usa, que é uma fórmula 220 menos a idade da pessoa, tá? Só que essa fórmula, ela não é para todo mundo. Exato. Tá? Tem pessoas, por exemplo, pessoas que são bem condicionadas. Quanto mais a gente está bem condicionado, o nosso coração ele vai trabalhar com uma frequência menor, tá? Então, se você pegar um indivíduo que pratica muita atividade física, por exemplo, um maratonista, um cara que pedala bastante, que corre bastante, o coração dele vai ter uma frequência cardíaca mais baixa. Portanto, se você for fazer o cálculo da frequência cardíaca máxima dele através da fórmula, você não vai conseguir chegar naquele valor que a fórmula mostra para você, tá? Então, o que eu recomendo? Eu recomendo que o indivíduo faça um teste ergométrico e no teste ergométrico a gente determina qual é a frequência cardíaca máxima dele, tá? Certo. Essa fórmula 220 menos a idade, há algum tempo já não é tão mais utilizada nem por nós professores. Assim. Existem alguns parâmetros diferentes para conseguir fazer essa medição, vamos dizer assim. Mas é que, de repente, é melhor isso do que você não saber e não ter nem noção de como que isso possa funcionar. Então, uma pessoa de 40 anos, como que ela vai... Ela não tem monitor cardíaco, ela não tem acesso a um exame mais detalhado, acho que talvez essa forma possa funcionar. Isso. Mas existem mais detalhes e muito mais... é muito mais minucioso, acho que isso, doutor. Talvez seja isso a questão. Acho que respondeu, Bruno, tá? Então, fica atento a isso. Normalmente quem já fez um exame desse que o doutor acabou de dizer, tem condição de saber exatamente qual é a frequência máxima, quais são as zonas de treinamento que a gente pode atingir, limiar aeróbico, limiar anaeróbico, tudo mais. A gente talvez chegue nesse ponto, vamos ver se dá tempo. Exatamente, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, o que representa a frequência cardíaca máxima? Tem pessoas que têm aquela dúvida, doutor, mas se eu atingir a frequência cardíaca máxima, o que vai acontecer comigo? Tá? A frequência cardíaca não quer dizer que se você atingir a frequência cardíaca máxima, você vai ter um problema grave, não é isso. A frequência cardíaca máxima significa que quando você atinge aquela frequência, você está modificando o seu limiar de treino. Tá? Você está passando de um limiar aeróbico, que é a utilização de oxigênio, para um limiar que nós chamamos anaeróbico, que
que é onde a gente passa a utilizar menos oxigênio e a gente acaba obtendo energia através do metabolismo do ácido lático, tá? Que vai formar o que nós chamamos de lactato, tá? Isso. Ok? Muito bom, é uma aula aqui, pessoal, muito legal ouvir isso aí, porque a gente estuda isso, a gente obviamente não consegue passar isso de uma forma muito clara para os alunos muitas vezes, mas muito legal, a gente sabe como é que, obviamente, a gente tem uma atuação diferente em outra área, mas é bacana a gente ouvir. Vamos lá, eu acho que deve ter sido o Carlos Rubi que deve ter feito a pergunta, porque veio no nome da Wake Up. Quem já fez o teste ergométrico precisa fazer novamente depois de algum período? Então acho que existe um tempo de vencimento, Sim. do teste ergométrico, como é que Sim. funciona? Bom, isso também é muito relativo, tá? Mas geralmente a gente pede para repetir uma vez por ano, ok? Se o indivíduo faz o teste ergométrico uma vez por ano, já é suficiente, tá? Agora, existem algumas informações que o teste ergométrico nos traz que, dependendo do que o indivíduo está procurando saber, ele precisa repetir menos vezes. Por exemplo, através do teste ergométrico, a gente é capaz de medir a pressão arterial do indivíduo, a frequência cardíaca que ele atingiu, tá? E um dado importante que é o consumo de oxigênio, que nós chamamos de VO2, tá? Quanto maior o VO2, significa maior condicionamento do indivíduo. Então vamos supor, um indivíduo que tem um VO2 de 40 é um bom VO2, mas como eu te falei, é um bom VO2. Um cara que é um atleta, ele tem que buscar sempre um VO2 maior, tá? Certo. Então vamos supor, ele fez um teste ergométrico, o VO2 dele deu 40. Eu vou falar para ele, olha, seu VO2 está bom, a sua capacidade física é boa, mas você está buscando algo a mais, você quer fazer uma prova, você quer participar de uma prova, quer chegar bem, então você tem que buscar sempre um VO2 maior. Aí ele treina, tá? E depois de 6 meses ele volta para fazer um novo teste ergométrico e a gente vai medir o VO2. Eu sempre falo para meus pacientes, olha, do teste ergométrico que você fez está tudo bem, mas guarde esse valor aqui, o VO2, tá? É o que mais importa aqui para você. Para você o que é mais importante é o VO2, né? Para a gente saber se ele está melhorando ou não. Uma pessoa que faz um teste ergométrico, chega com um VO2 acima de 40 e ele volta depois de 6 meses com um VO2 mais baixo, aconteceu alguma coisa errada com ele. Tá? Então ele está, ao invés de ele estar melhorando o condicionamento dele, ele está descondicionando. Tá? Entendi. Vamos lá, dá uma mexidinha na câmera aí, de ver se consegue ficar menos embaçada a câmera aqui. Toca, põe o dedo na tela dela aí pra ela ganhar aqui, ó. Joga um pouco mais pra trás, pra ver se melhora. Vamos lá, vamos continuar aqui. O Cícero, que também é nosso aluno, disse que depois de uma corrida em ritmo forte de 10 km, posso parar de repente no final ou devo caminhar? O que seria o ideal? Não, parar de repente nunca, tá? A gente tem que fazer uma queda gradativa da frequência cardíaca. Então a gente deve caminhar, sempre caminhar, nunca parar de repente, tá? Okay. Porque você parar de repente, o que você vai desencadear? O que nós chamamos de reflexo vasovagal, tá? A pessoa pode desmaiar. Por quê? O organismo tem um sistema nervoso autônomo, que é simpático e parasimpático. Quando você para de repente, você deixa de liberar muita adrenalina e você ativa o sistema parasimpático. Você ativa o nervo vago, ele vai dar uma resposta vagotônica, vai fazer uma bradicardia, ou seja, sua frequência cardíaca vai cair muito rapidamente e você pode ter queda de pressão e pode ter uma perda de consciência. Então, sempre quando terminar de fazer uma prova, não só uma prova de 10 km, mas 5 km, sempre procurar caminhar, tá? Pelo menos 2 minutos caminhando e depois sem parar. Tá? Respondido aí, Cícero, entendeu tudo? É isso aí, melhor então fazer uma caminhada antes do que parar de repente. Eu também indico isso, nem quando a gente está treinando na esteira, também não para de repente, porque existe aí uma diferença realmente de débito cardíaco também, que isso vai acabar não sendo muito bom, ok? Vamos lá, vendo se tem mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta no Instagram aí, Edinho? Você está vendo alguma coisa aí? Não. Não? Ok.
Vamos lá, quem tiver pergunta aí, valeu Cícero, quem tiver pergunta aí pode mandar que a gente tenha mais alguns minutos. Deixa eu ver se a gente... A intensidade, como identificar os possíveis problemas cardíacos durante a prática de atividade física. Uma coisa importante, que eu sei que ocorre, doutor, a hidratação. Como ela vai influenciar na frequência cardíaca e até na pressão arterial durante o esforço físico. A gente sabe que o sangue pode ficar mais viscoso, isso pode dificultar a circulação do sangue, o trabalho do coração é mais intenso. Como é que funciona isso aí? Então, a hidratação, a gente tem que hidratar bastante, antes, durante e após o treino. Tá? Certo. Então, o que é importante a gente estar fazendo durante? Depende da duração do treino. Tá? Vamos supor, a pessoa que faz um treino que dura até 1 hora, ela não precisa tomar isotônico durante o treino. Tá? Então, o que a gente indica? Isotônico se a pessoa, tá, transpira muito, ok? Ou se ela estendeu muito o treino dela mais do que 1 hora. Aí sim, a cada meia hora ela tomar um isotônico, uns 300 ml de isotônico. Tá? Não sei se vocês sabem o que é o isotônico. Né? O isotônico é uma bebida que tem uma quantidade de sódio, tá, um pouco maior do que uma bebida normal, do que a água, por exemplo. A água tem pouco sódio ou nem tem sódio. Tá? O isotônico ele tem uma quantidade de sódio maior. Tá? E para que serve o sódio? O sódio ele é o composto do sal. Tá? Quando a gente faz atividade física e a gente transpira bastante, a gente está jogando sal para fora. Tá? E a falta do sal ela é prejudicial para o nosso cérebro. Tá? O cérebro ele é muito sensível quando a pessoa tem falta de sódio. Por isso que o indivíduo que faz um treino prolongado, principalmente em dias muito quentes, que ele transpira bastante, se ele não faz uma reposição com isotônico, ele vai ter declínio cognitivo. E não é assim raro a gente ver maratonista ou principiantes que não sabem dessas dicas, depois que faz uma prova, cai o sódio, a primeira coisa que ele começa a sentir é ânsia de vômito. Ele começa a ter muita ânsia de vômito. Então, é sinal que ele transpirou demais, que ele não repôs o sódio, tá? E, ao mesmo tempo, ele está desidratado, tá? E o cérebro sente muito isso, tá? Então, existem algumas dicas que a gente dá, por exemplo, o indivíduo que vai fazer uma maratona, tá? Então, depois, na primeira meia hora, você toma 300 ml, tá? Depois, no meio do caminho, você coloca um pouquinho de sal grosso debaixo da língua para você ir repondo o sal, tá? Uhum. Então, a dica, assim, em linhas gerais que eu falo para a hidratação, é assim, quando utilizar o isotônico, não precisa tomar antes isotônico, tá? A não ser que você vai fazer uma prova muito exaustiva. Se você for fazer uma prova, por exemplo, leve, você toma uma quantidade de líquido, tá? Que eu acho que é legal, e a cada uma prova mais pesada, depois de 1 hora. A cada meia hora você toma um isotônico e junto com o isotônico você tem que fazer a reposição do carboidrato também, que é a maltodestrina. Tá? Certo. O pessoal faz uso de cápsula de sal, né? Isso. Isso também pode ser utilizado. Exatamente. Ou a cápsula de sal, ou o sal grosso também, para a gente colocar debaixo da língua. Tá? Uhum. Quer dizer, não é bastante, uma quantidade mínima para você chupar um pouquinho, tá? Que você possa sentir um pouquinho aquele gosto do sal na boca. Tá? Porque a gente perde muito sódio durante os exercícios. O sal até a gente vai transpirando, vai ficando até marcado. Exatamente. Né? Roupas nas mais pernas, escuras, principalmente, né? a gente acaba não percebendo. É. Outra coisa, doutor, acho que talvez essa seja uma dúvida que ocorreu com o nosso amigo Edinho Segovia aí, e ele relatou para mim, eu falei, acho que é melhor você procurar o Dr. André e perguntar para ele como que isso, se isso é normal, não é, o que acontece. Ele chegou me relatando em que em determinados pontos do exercício que ele estava fazendo, era uma corrida exaustiva, de muita subida, e em alguns pontos a frequência cardíaca dele subia demais, para cima de 200, 205, 210, enfim,
E eu falei assim, bom, é uma frequência altíssima, né? Mas eu não tenho como identificar se isso é muito prejudicial, se isso foi um pico, se isso é normal. É normal? Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Inclusive eu vi esse mapa, né? O Edinho me mandou. E o que a gente percebe? Que assim, o Edinho é um atleta de alta performance, né? E nos momentos em que a frequência cardíaca atingiu esse valor, é o momento que ele estava assim, dando o máximo possível. Então ele estava dando o máximo possível no morro, né? Então a frequência vai chegar alta mesmo, né? Uhum. Mas logo em seguida a frequência dele já caía. Então essa variabilidade que ele tem da frequência cardíaca associada ao grau de estresse de trabalho que ele está fazendo é perfeitamente normal, tá? Diferentemente se ele estivesse mantendo um trabalho linear e a frequência cardíaca dele estivesse muito variante. Aí sim a gente poderia imaginar que ele estaria vivendo algum tipo de arritmia. Mas quando assim, ele está fazendo uma atividade física onde ele está variando, né, um percurso com alto trabalho, como por exemplo correr no morro, e depois ele diminui, né? Então a frequência cardíaca dele pode atingir esse valor. Até mesmo se pela fórmula, se a gente calcular, né, vamos supor, a gente vai ver que está acima da frequência cardíaca máxima. Tá? Sim, sim. Esse foi o cálculo que eu fiz. Falei, eu tenho certeza absoluta que ele ultrapassou. Agora, o quanto isso pode ser prejudicial, a gente tem que tentar ver com o Dr. André ou com o médico que ele tem costume de frequentar, porque e um exame mais, de repente, que ele já tinha até feito, acho, o exame para a prova e tal. Exatamente. Então já existia um histórico, né? Entendeu? 85 de média. Obviamente, pessoal, a gente está falando de um cara que treina há algum tempo, já tem uma vivência no esporte, então fique atento quanto a isso, tá? Então, cada caso é um caso, né? A Luciane, doutor, perguntou, endocardite versus esporte, existe algum risco? Então, Luciano, boa noite. Primeiramente, vamos esclarecer o que é endocardite, né? Tá? Endocardite é uma inflamação das válvulas do coração, tá? Então, a partir do momento que o indivíduo está na fase aguda da endocardite, ele não pode fazer atividade física, tá? Mas pelo que eu entendi, você quis perguntar, é o seguinte: o indivíduo já teve endocardite e hoje em dia ele pratica atividade física, tá? Se for assim, depende muito do que a endocardite provocou no coração dele, tá? Porque a endocardite é uma doença que ela tem a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda, como eu te falei, não vale a pena você fazer atividade física. Por quê? Porque você está com a válvula cheia de bactérias, ela está inflamada, então você tem que ter o máximo possível de repouso, tomar os antibióticos. Geralmente a endocardite se trata em ambiente hospitalar, o paciente fica no hospital tomando antibiótico por um tempo prolongado, mais do que 14 dias. Agora, depois que a pessoa teve endocardite, aí depois de um tempo, vamos colocar mais de 30 dias, você vai avaliar qual foi o dano que a endocardite provocou no coração. E aí entra a importância de você fazer um ecocardiograma, porque é através do ecocardiograma que você vai enxergar as válvulas, tá? Ver se as válvulas ficaram muito sequeladas, se elas ficaram muito duras, deformadas, se o sangue está fluindo bem através delas, e aí tudo bem, aí pode fazer exercício. Se tiver tudo bem, pode fazer exercício normalmente, tá? Legal. O Bruno Lohner aqui, acho que foi o caso que a gente acabou de falar, doutor. Ele comentou que a semana passada a frequência dele chegou a 204. Então, entra no mesmo caso, precisa entender em que momento que foi, do esforço, e se isso, quanto tempo isso durou, por quanto tempo ficou, se a frequência cardíaca mesmo ficou alta só quando ele estava naquele pico de esforço, porque ó, que nem ele fala, bateu a 204, tá, mas não é quando você estava dando o máximo de você? Se é quando você estava dando o máximo de você, tudo bem, você não vai ficar dando o máximo de você o tempo inteiro no treino.
A hora que você diminuir a sua intensidade do treino, você tem que verificar que a sua frequência cardíaca está baixando. Se eventualmente você diminuir a intensidade e ela voltou a bater no 204, tem alguma coisa de errado. Tá? Certo. Respondido aí, Bruno. Então fique atento, tá? Fique atento quanto às frequências e ao seu esforço e veja direitinho isso daí. O Guilherme Biotto perguntou sobre desgaste de cartilagem em joelho, por exemplo. Não sei se a gente poderia falar a respeito desse tema hoje, doutor. Acho que a gente vai tentar tratar desse tema a respeito de cartilagem. Do joelho, não sei se ele quer saber especificamente do joelho. Ele falou joelho, por exemplo, né? A gente vai, Guilherme, a gente vai nos próximos, provavelmente a gente tenha um fisioterapeuta também. Então a gente deixa esse tema para um próximo live, que acho que talvez seja legal também. Uhum. Só para assim, não ficar sem responder, vamos fazer uma coisa assim, bem genérica, tá? Uhum. Existe sim certos exercícios, né, que o fisioterapeuta vai poder explicar melhor, que vai fortalecer mais a parte muscular, vai evitar o esforço, né, sobre a articulação do joelho, né? Mas vamos supor, tem pessoas que já têm um certo desgaste de cartilagem. A própria idade por si própria já promove um desgaste na cartilagem. Existem algumas medicações que não são nem medicações, são alguns suplementos que a pessoa pode fazer uso para evitar ou mesmo reverter esse desgaste se tiver uma fase inicial, né? Que são alguns remédios que são derivados do colágeno. Por exemplo, o colágeno hidrolisado, ele é muito bom para evitar o desgaste de cartilagem, ou mesmo algumas substâncias como a condroitina, tá? Ou a glucosamina, são substâncias muito boas que evitam o desgaste da cartilagem. Tá? Então, se a pessoa já tem alguma dúvida, foi no médico e tem algum desgaste da cartilagem, ela pode fazer uso do colágeno hidrolisado. Até eu indico o colágeno hidrolisado para todos acima de 30 anos, tá? Tomando uma cápsula de colágeno hidrolisado, porque vai melhorar a pele, tá? E vai também melhorar as articulações e a cartilagem. Tá bom? Não sei se eu esclareci para você, mas eu acho que tem que ter mesmo uma pessoa especialista no assunto, tá? Legal, respondido aí, Guilherme, mas talvez a gente consiga se aprofundar depois em uma outra oportunidade nessa questão de cartilagem, joelho, articulações com um outro live, tá? A doutora Bia Marque, perguntou a respeito da alimentação. Que tipo de alimento pode auxiliar ou ajudar no funcionamento cardíaco? Acho que é essa a pergunta dela. Existe alguma coisa que a gente possa fazer a respeito disso? Tá. Oi, Bia, tudo bem? Existe sim. Olha, Bia, existem alguns alimentos, principalmente derivados da gordura monoinsaturada, tá? Então, azeite de oliva, abacate, castanhas, nozes, tudo que aumenta a quantidade de ômega 3, ômega 6, tá? Também ajuda muito na parte cardiovascular. Não estou falando especificamente do coração, mas o sistema cardiovascular, as artérias principalmente, tá? Então, esses alimentos, eles promovem, tá, uma diminuição na oxidação, tá? Então a gente acaba tendo uma preservação do nosso endotélio. Então, todos os alimentos ricos em ômega 3, os peixes do mar principalmente, o óleo de coco, tá? O azeite de oliva, tá? A linhaça, o abacate, tá? As nozes, as castanhas, são muito bons para o sistema cardiovascular. Tá bom? Certo. Legal. Respondido aí, Bia. Depois você entra no Face e se você não pegou a live inteira, ela vai ficar no Face. Aliás, o pessoal que está no Facebook, essa live vai ficar no Facebook. E se vocês quiserem mandar a pergunta, depois mesmo que a gente tiver encerrado, a gente vai tentar passar para o doutor e ele responde se a gente conseguir fazer essa comunicação. Manda por aqui, a gente tenta passar para ele, a gente tenta manter a comunicação, ok? Vamos lá, quem mais entrou? Ah, Bia, legal, Bia, você está aqui agora. A Carol Lima,
Entrou, legal, Carol, bacana. Eu acho que o Lê perguntou a respeito das doenças de Chagas, é Sim, isso, eu né? vi aí. Cadê? Que um jogador foi diagnosticado com doença de Chagas, deixa eu ver se eu vou achar aqui. E quais uma pessoa normal Ele foi impedido de seguir a e carreira. foi impedido de seguir a carreira. Dá para mostrar a pergunta dele? Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui, atualizar. Não tá aqui. Posso ler aqui? Pode, fala, Dinho. Ó, li uma matéria sobre um jogador de futebol que foi diagnosticado com doença de Chagas e teve que ser impedido de prosseguir a carreira. Doutor, poderia falar um pouco sobre os riscos e se a pessoa normal pode ter uma vida normal fazendo atividade física? No final da pergunta eu não entendi muito bem. Eu também entendi, ele colocou assim... Acho que uma pessoa que tenha problema cardíaco diagnosticado, talvez ela possa continuar fazendo uma atividade Sim. física regular. Exatamente. Acho que deve ter sido Leandro Marçom. Olê, boa noite, tudo bem? Seguinte, a doença de Chagas, ela é uma doença muito comum no nosso país, principalmente no Amazonas e no Pará, tá? E a gente sabe que determinados alimentos podem transmitir a doença de Chagas, tá? Principalmente o açaí e a cana-de-açúcar, tá? Então, muito cuidado no consumo de cana-de-açúcar e de açaí, tá? E recentemente eu estive no congresso da SUCESP, esse último final de semana, e por incrível que pareça, a doença de Chagas ela está aumentando no território brasileiro, tá? E como funciona a doença de Chagas? Ela é transmitida, tá? Pelo protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, tá? Através da picada do bicho barbeiro, tá? O que acontece? Existe a fase aguda da doença, tá? E a fase crônica, tá? A doença de Chagas ela pode atacar 3 órgãos principais, né? Ela pode atacar o coração, ela pode atacar o esôfago e atacar o intestino, né? E nesses 3 órgãos, o que ela vai fazer? Ela vai destruir as fibras musculares. E ela destrói as fibras musculares e os órgãos incham. Então, a pessoa que tem uma doença de Chagas, ela vai estar com o coração inchado. E quando a pessoa é jovem, ela pode ser que ela ainda não sinta os sinais da insuficiência cardíaca, como eu acredito que deve ter acontecido com esse jogador de futebol. Por ele ser um jogador de futebol, ele deve ter se submetido a alguns exames mais específicos, como o ecocardiograma, e detectou que o coração dele estava grande. E aí foi feito um exame de sangue, que é a sorologia para Chagas, e detectou positivo. Então aí ele foi impedido, tá? Mas nem todo mundo que tem a doença de Chagas ou que teve a doença de Chagas está impedido de fazer atividade física. Vai depender muito do achado do ecocardiograma, tá? E a doença de Chagas, repito mais uma vez, é uma doença que ela está aumentando no Brasil novamente, tá? Ela teve um tempo atrás, muitos casos de doença de Chagas, e agora ela está voltando. Então, muito cuidado para o consumo de açaí, tá? Consumo de cana, de caldo de cana, tá? Que são 2 fontes que a gente tem de transmissão da doença de Chagas. Olha aí, pessoal, caldo de cana e açaí, toma cuidado. Vamos atualizar aqui, doutor. Elisângela Pedroso Pestana, show de bola, doutor André, um excelente profissional. Rodrigo Silva, o Dimas Marques mandou uma pergunta aqui, ele quer saber quando que o doutor André, quando voltaremos a subir Serra Negra correndo sem parar na fonte. Viu? Vou esperar você voltar do Havaí. Isso aí. No último live a gente já parabenizou ele. Para quem não sabe, Dimas Marques é um triatleta, né? Ele faz Ironman e ele conseguiu a vaga para o índice, né? Para ir para o Havaí no Mundial de Ironman que acontece, se eu não me engano, é outubro ou novembro. E a gente já deu os parabéns para ele. Parabéns, Dimas. Valeu. Você merece, viu? Muito legal. Quem mais? Luciano Chilaver. Legal, também está parabenizando. Lê, acho que a gente acabou respondendo a pergunta. A gente tentou interpretar a pergunta que você fez. Acho que a gente acabou respondendo, falando a respeito de se uma pessoa diagnosticada ela pode continuar fazendo e tal. Então a gente acabou respondendo a pergunta, né? Quem mais que
perguntou alguma coisa aí no Instagram, Edinho? Não. Não? Legal. Pessoal, então assim, a gente gostaria de agradecer aí a presença de vocês, principalmente. Eu gostaria de pessoalmente agradecer demais a presença do Dr. André. A gente sempre às ordens. Que a gente sabe que tem a agenda muito cheia e com diversos compromissos, mas a gente foi até o consultório dele, ele prontamente se disponível a fazer esse live com a gente. Então a gente está tentando fazer isso periodicamente com diversos profissionais de áreas diferentes para levar o conhecimento às pessoas, para abrir um canal de perguntas, de esclarecimentos, assim, o que a gente quer na verdade é informar as pessoas sobre assuntos relevantes relacionados à atividade física principalmente. Então, provavelmente a semana que vem a gente vai fazer mais um live. A última pergunta, hein, do Rafael, Luiz Rafael, ele é amparense, mora em Chapecó, é um professor de educação física que tem uma assessoria chamada Fórmula Atlética, faz um trabalho brilhante lá com o pessoal do Sul. Hoje ele foi correr a temperatura de 5 graus, porque lá é muito frio. Ele mandou uma pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue responder. Olá, doutor André, tudo bem? Minha pergunta: onde realmente é imprescindível o parâmetro de frequência cardíaca para a evolução na corrida? Uso frequencímetro apenas pelo monitoramento, porém vejo evolução apenas no ritmo. O sono ou estresse interfere na frequência do treino? Olá, Luiz, tudo bem? Legal sua pergunta. Onde realmente é muito importante a gente ter a frequência cardíaca para a evolução da corrida? Bom, o frequencímetro, né, ele vai medir a sua frequência cardíaca, tá? Aonde que é importante? Quando você vai fazer o treino, tá? Você tem que saber realmente o quanto você está melhorando, tá? Como que você vai saber isso? Através da sua redução da sua frequência cardíaca, tá? Sempre que você tem um bom condicionamento, a sua frequência cardíaca tem que ser mais baixa. A sua frequência cardíaca máxima, ela tem que ser menor do que a frequência cardíaca que você vinha atingindo. Então, todas as situações que você está treinando, tá, e você pretende ter um parâmetro se você está melhorando ou não, você tem que utilizar a sua frequência cardíaca como meta também. Tá certo? Tá? E você perguntou se o estresse, né, e se o sono interferem na frequência do treino, tá? Na qualidade do treino. Sim, interfere sim. A frequência cardíaca, se você tem uma noite boa, muito bem dormida, sua frequência cardíaca vai estar melhor, vai ser mais baixa. Se você está estressado, se você não dormiu corretamente, a sua frequência cardíaca vai ser mais alta. Provavelmente ela vai subir de uma maneira mais rapidamente e vai demorar mais para cair, tá? Porque o que é legal? É a frequência cardíaca demorar para subir, e quando ela atinge aquele valor máximo que você está pretendendo atingir, ela cai rapidamente, tá? Então, durante a atividade física, quando você atinge a sua frequência cardíaca máxima, depois que você termina a atividade física, no primeiro minuto, ela tem que cair pelo menos 25 batimentos, tá? Então, para a gente avaliar isso daí, só com o frequencímetro, tá? O que acontece? Quando a gente não dorme bem, a gente acaba interferindo muito na produção de alguns hormônios, principalmente o cortisol, tá? Então, o cortisol, para você ter uma boa corrida, você tem que ter um nível alto de cortisol. Então, para você ter um aumento do cortisol, o cortisol ele é um hormônio que ele é produzido enquanto a gente está dormindo, tá? Então, se você dorme legal, você produz bastante cortisol. Chega no outro dia, o seu treino está melhor. Se você dormiu mal, você vai estar com uma quantidade de cortisol inadequada para a atividade física. Então, vai piorar muito o seu rendimento, a sua frequência cardíaca vai subir muito. A mesma coisa se faz com o estresse. Estou falando do estresse emocional, tá? A pessoa que está muito estressada, ela vai estar liberando cortisol de uma maneira inadequada, em horários diferentes. Aí quando ela precisa mesmo de uma quantidade de cortisol suficiente para fazer um treino, ela não tem, tá? É isso aí, pessoal. Então, assim, Rafa, acho que o doutor acabou respondendo bem sua pergunta.
Se ficou alguma outra dúvida, você me manda aí, que eu tento repassar, a gente tenta se comunicar para esclarecer, tá? E só enfatizando, pessoal que treina comigo ou que faz planilha com outro professor ou que treine para aumentar desempenho, fiquem atentos às zonas de treinamento e porcentagem de esforço cardíaco. Então, treinar 80% do seu esforço máximo, treinar 70% do seu esforço máximo, porque é nesse momento em que a gente vai acabar ganhando condicionamento físico. Acho que atingindo os limiares, aí, aproximando os limiares, é onde a gente vai conseguir melhorar a performance. Então, acho que enfatizando isso que é importante. Vamos responder da Cíntia aí, coitada. Cíntia Sintra. Boa, Cíntia. Tudo bem? Vamos lá. A última agora, prometo. Uma pessoa que tenha prolapso da válvula mitral e extrasístole pode praticar atividade física sem problemas? Claro que pode, Cíntia. Tá? O que é o prolapso da válvula mitral? Gente, tem muito mito sobre prolapso. Tá? Tem pessoa, eu tenho prolapso. Prolapso praticamente é uma entidade benigna. Tá? Existem vários tipos de prolapso. Tá? Primeiramente, se você tem prolapso, o seu médico tem que quantificar o quanto você tem de prolapso. Se o seu prolapso é leve, se ele é moderado ou se ele é mais grave. Tá? As extrasístoles nem sempre são devidas ao prolapso. Tem muita gente que tem prolapso e não tem extrasístoles. Tem muita gente que tem prolapso e tem extrasístoles. Então, uma coisa é independente da outra. Você entendeu? Então, as extrasístoles, elas não são contraindicação para você fazer atividade física. Mas é importante a gente saber como que é a manifestação da extrasístoles. Então, quem tem extrasístole, ela tem que fazer um teste de esforço. Por quê? Se ela tem extrasístoles em repouso, se ela faz atividade física e se o coração dela estiver bem, o que vai acontecer com essas extrasístoles? Durante o esforço, elas vão desaparecer. Tá? Por quê? O seu ritmo vai se sobrepor àquelas extrasístoles. Então, se o seu coração estiver bem durante o esforço físico, você faz um teste ergométrico, elas desaparecem. Então, você está apta para fazer atividade física. Agora, vamos supor, se você tem extrasístoles e você faz um teste ergométrico, durante o teste, as extrasístoles se acentuam, tá? Então, é sinal que você tem um problema e aí você tem que tratar essas extrasístoles antes de começar a fazer uma atividade física. Você se entendeu, né? Então, cada caso é um caso. Geralmente os prolapsos são muito bem tolerados com atividade física e essas extrasístoles também. Elas podem até desaparecer durante os exercícios. Mas eu acho fundamental para você fazer um ecocardiograma para quantificar a intensidade desse prolapso e fazer um teste ergométrico para ver qual que é o comportamento dessa arritmia no esforço. Tá bom? É isso aí. Cíntia, respondido aí. Beijão pra você. A gente trabalhou junto um tempão aí, então legal. Acho que é isso, pessoal. Foi uma aula pra mim também aqui. Foi muito legal conversar com o Dr. André, saber essas características, essas especificidades do coração, do treino, de quais são as reações. Muito legal. Doutor, eu sei que você tem um projeto super bacana também. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso aí para o pessoal conhecer, entender como é que funciona. Acho legal você falar a respeito. Na realidade, a gente tem 2 projetos em andamento aqui na cidade. Um projeto chama-se Parada pela Vida, tá? 1 minuto que faz a diferença, onde a gente está instruindo a população como se comportar diante de uma parada cardíaca. Tá? Então é um projeto que a gente está fazendo, levando ao conhecimento da população em geral, como se faz uma massagem cardíaca, como se manuseia um desfibrilador. Então eu achei muito bacana isso. Tá? Outro projeto que eu tenho é um projeto sobre obesidade. Né? Então a gente pegou um grupo de obesos, quando eu falo obesos mais assim, classes mais adiantadas, classe 2, classe 3, que são os obesos importantes mesmo, tá? Para tentar fazer um trabalho, acompanhamento, psicólogos, nutricionistas, médicos e futuramente educadores, né? De atividade física, professores, para
fazer esse povo emagrecer, né, e evitar o surgimento das doenças cardiovasculares. Certo. Tá bom? E esse projeto está aberto para as pessoas? Sim. Esse projeto, eu tenho uma página no Face que chama-se Grupo Gesto, tá? Então, todo obeso que deseja emagrecer, que quer um apoio de uma equipe multidisciplinar, ele pode acessar a página e vai ver passo a passo como faz para participar desse projeto. Do Parada pela Vida pode solicitar as palestras pela página também. Isso. E o grupo que nós temos do Parada pela Vida, se tiver alguma empresa, alguma escola que deseja ter uma aula, uma palestra sobre isso, solicita para a gente vai encaixar na nossa agenda e assim que a gente puder, a gente vai lá conversar. Legal. Muito bom, pessoal. Mais uma vez agradecer a todo mundo que participou, enviou perguntas. Desculpa se a gente não conseguiu responder alguém aí. Então, quem sabe a gente daqui a um tempo faça algum outro live com o doutor para a gente responder outras perguntas. E novamente agradecer a presença do Dr. André Fontana aqui. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. Fiquei muito feliz de participar. Gostei muito das perguntas. Legal. Né? Gostei do formato, acho muito interessante. Acho que isso só tem a engrandecer, né, a vocês, professores, e aos alunos também. Eu acho que do ponto de vista de coração tem muita coisa bacana para a gente estar conversando. Acho que o nosso tempo foi até curto, né? E acho que a gente pode falar mais sobre hipertensão, sobre arritmias, que é algo importante, né? Legal. Ok. Tá aí, tá aberto o convite, doutor, para próximas oportunidades a gente falar a respeito de outros assuntos relevantes com relação ao coração e à atividade física, ao bem-estar das pessoas. Muito legal. Valeu, gente. Boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Boa noite, tá? Até uma próxima. Até a próxima. Valeu. Tá?